Explicar ao paciente que toda disfunção estética tem relação com a saúde nem sempre é uma tarefa fácil. No entanto, essa é uma etapa essencial da sua consulta para que o paciente entenda que o resultado não depende apenas do tratamento estético. Mas quando o paciente entende que a sua visão ela é integrativa e essa disfunção que ele está apresentando ela pode evoluir, a confiança e a decisão de fazer um tratamento com você vai se tornar natural. E é exatamente sobre como tornar essa explicação simples, envolvente e eficaz que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, profissional da estética, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Pega o seu café, se acomoda na sua cadeira, que hoje nesse vídeo eu vou comentar com vocês como explicar ao paciente a relação entre o intestino e a pele através dos guias de explicação ao paciente. Uma ferramenta essencial para você aplicar na sua consulta e começar a vender tratamentos de forma natural. Apoiar esse canal e o meu trabalho não vai te custar nada, você só precisa ir aqui embaixo do vídeo, clicar no botão de que gostou do vídeo, deixar um comentário sobre alguma sugestão de um novo tema ou alguma sugestão e dúvida sobre esse vídeo, que eu tô sempre de olho nos comentários respondendo vocês. Sem mais delongas, agora vamos começar o conteúdo. As duas primeiras etapas para você identificar se você precisa explicar sobre o intestino ao seu paciente está na sua anamnese e na sua avaliação. Durante a sua anamnese, 4 pontos vão te revelar se esse paciente tem chance de ser disbiótico ou se ele pode ter algum problema no intestino que está afetando na disfunção estética. A primeira coisa é a alimentação do paciente, então você vai investigar como que esse paciente se alimenta. A gente sabe que quanto mais besteira o paciente come, mais o intestino dele fica fragilizado, com dificuldade de absorção de nutrientes, com chance de esbiose, porque o intestino ele precisa de diversos alimentos para melhorar a sua microbiota. Então, se esse paciente ele tem uma alimentação ruim, consequentemente, o intestino dele pode apresentar problemas. Segundo ponto é sobre o funcionamento intestinal, então você vai perguntar para ele como que é o trânsito intestinal, para você avaliar se tem chance de disbiose, qualidade do sono. O sono ele também está muito interligado com o intestino, então se o paciente tiver alguma disfunção ali no sono associado à alimentação e o funcionamento intestinal debilitado, você pode cruzar essas informações para você entender se esse paciente possui alguma disbiose ou algum problema no intestino. E o quarto e último ponto é sobre o emocional. Então, muitas vezes o problema intestinal e a dificuldade de absorção de nutrientes vai gerar um impacto emocional nesse paciente. Ansiedade, depressão. Então, é importante a gente avaliar ali como que tá esses 4 pontos do paciente lá na anamnese para cruzar essas informações e identificar se esse paciente pode ter alguma chance de problema intestinal. O segundo passo é, na avaliação, você analisar se esse paciente possui alguma disfunção que está muito interligada com o intestino, como, por exemplo, a acne, o melasma, a rosácea e disfunções capilares. Essas disfunções estéticas são muito impactadas pelo intestino por conta da microbiota. A microbiota intestinal ela tem ligação com a microbiota facial. E também, quando o intestino ele não absorve ali os nutrientes, ele vai liberar na corrente sanguínea toxinas, radicais livres que vão impactar aí em todas essas disfunções. Então, essas são algumas disfunções principais, mas tem outras disfunções também que também têm relação aí com o intestino. O primeiro passo é avaliar a sua anamnese e a avaliação dentro da primeira consulta, que essa anamnese e avaliação ela vai te dar o guia de quais guias de explicação precisam ser utilizados para você aumentar a consciência desse paciente que ele precisa do seu tratamento. Coletou as informações da anamnese, agora você vai para os guias de explicação. Dentro dos guias de explicação sobre a relação entre intestino e pele, você vai encontrar guias sobre a disbiose. Então, vai ter um guia de explicação sobre os sintomas da disbiose para você relacionar com a sua anamnese e confirmar se esse paciente tem chance de ser um paciente disbiótico. E também a principal relação entre a disbiose com as disfunções estéticas.
estéticas. Então, a explicação do que acontece com esse intestino para ele ocasionar ou ele piorar algumas disfunções estéticas. Então, se o paciente está confirmado que ele tem uma disbiose, através das suas documentações, você vai utilizar esses guias de explicação para mostrar para ele que ele possui a disbiose, que ele necessita buscar um outro profissional da saúde para ele tratar ali o seu intestino e ele conseguir melhores resultados dentro da estética. Outro passo importante para esse paciente que você identificou que não está com o funcionamento intestinal ainda impactado, mas esse paciente ele está ansioso, a alimentação dele está desbalanceada, ou até mesmo para os pacientes disbióticos, você pode explicar qual é a relação entre o intestino e a pele. Então, o primeiro guia de explicação é sobre a influência do intestino na saúde. Vai te mostrar quais são os impactos aí do intestino no dia a dia do paciente, qual a relação dele com a pele e também algumas dicas para ele aplicar na rotina dele e melhorar o funcionamento intestinal. Outro guia de explicação sobre a saúde intestinal é sobre a relação entre o intestino e a pele. Então, aqui vão as semelhanças e como um impacta diretamente no outro, para que o paciente compreenda de fato essa relação entre os dois e como essa disfunção dele é impactada. Outra etapa é sobre a alimentação e o intestino. Então, se você viu que o paciente ainda não está com a disbiose e ele está se alimentando mal, você pode explicar para ele como essa alimentação vai impactar no intestino e vai gerar uma disfunção de saúde e piorar essa disfunção estética futuramente. Então, aqui tem o guia da relação entre a disbiose e a alimentação, mostrando quais são os alimentos, como esses alimentos impactam, e do lado tem algumas indicações de alimentos que ajudam na saúde intestinal. Lembrando que todos os guias de explicação embaixo, eles têm a referência dos artigos que eu utilizei para fazer esse conteúdo para vocês, mas os guias, ele tem uma linguagem totalmente adaptada para o paciente, para que o paciente entenda sem nenhum termo técnico. Mas se você quiser ler a referência que eu utilizei para criar, você pode ir ali no rodapé do guia de explicação que você vai encontrar a referência. Outro ponto importante é que aqui nos alimentos que melhoram a saúde intestinal, você não está substituindo uma nutricionista, é somente dicas para o paciente mudar o dia a dia dele, implementar esses novos alimentos que enriquecem aí a microbiota intestinal para que ele veja uma melhora tanto nos resultados quanto na barreira para ele não absorver aí toxinas através do intestino. E aí é importante você compartilhar isso com o seu paciente, mostrar que você quer ajudar o dia a dia dele, mas que é necessário ele ter o suporte de outros profissionais da saúde para que ele consiga melhorar o funcionamento intestinal. Outros guias de explicação muito importantes são a relação com as disfunções estéticas. Então, você vai encontrar 4 guias de explicação específicos sobre as disfunções e como o intestino impacta nelas. O primeiro é sobre o impacto no couro cabeludo de um intestino que está debilitado, que ele está com disbiose e que o funcionamento dele não está no seu natural. O segundo é sobre a relação entre a melasma e a disbiose. Então, ali vai ter também a explicação de como o intestino impacta na maior produção de pigmentos na pele e também impacta nos radicais livres e nesse melasma, consequentemente. Outro guia de explicação é sobre a acne e o intestino. Então, reforçando a questão sobre a barreira cutânea ou a microbiota intestinal e como elas se relacionam e impactam na produção aí da acne, do sebo e também de bactérias dentro dessa pele. Por último, e não menos importante, a relação entre a rosácea e a disbiose. Então, aqui tem um esquema mostrando sobre a pele, o intestino e todo o aparelho digestivo e como que isso impacta aí dentro da rosácea. Então, nesses guias de explicação intestinal, você também vai encontrar essa relação entre as disfunções da estética e como que o intestino impacta nessa disfunção. Vocês vão relacionar a anamnese com os guias para você selecionar quais são os guias realmente importantes de ser utilizados junto com o paciente para que ele entenda a importância do seu tratamento e que ele também precisa de ajuda complementar para ele melhorar os
da estética. Aqui eu mostro para vocês o resumo de todos os guias, então a importância da influência do intestino na saúde, alimentação, disbiose, quais são os sintomas, funções e semelhanças da pele com o intestino e o impacto do intestino aí dentro dessas disfunções estéticas. Os guias de explicação ao paciente você encontra de diversos temas. Esse tema que eu mostrei aqui no vídeo de hoje é o tema da relação do eixo entre o intestino e pele. Então, todos esses guias são somente sobre esse tema. Você vai encontrar também sobre diversos outros temas para você adaptar e utilizar dentro da sua consulta para aumentar a consciência do paciente e ele decida fechar o tratamento com você por confiança, por entender que a sua abordagem ela é diferente de outras profissionais e que você também se importa com a saúde e não somente com a estética. Todos esses temas do combo de guia de explicação ao paciente, eles são enviados em arquivos PDFs. O seu acesso a esses guias de explicação é vitalício, então você só precisa guardar direitinho os arquivos para não perder e eles vão ser para sempre seus. Você pode utilizar através do celular, do notebook, do seu tablet ou então imprimir e fazer uma encadernação, ou então colocar aí dentro do seu consultório ele de forma impressa em lâminas para você ir explicando ali para o seu paciente de forma física, mas eles também podem ser utilizados de forma digital, caso você não queira imprimir. Aqui na descrição do vídeo tem o link do site oficial dos guias de explicação. Lá no site oficial vocês vão encontrar um vídeo onde eu mostro cada tema dos guias de explicação, mostro para vocês com mais detalhes e também todas as informações que vocês precisam. Mas lembrando, se você tem alguma dúvida sobre o vídeo de hoje ou sobre algum tema desses guias de explicação, deixem aqui nos comentários, que aí eu gravo um novo vídeo aqui para o YouTube mostrando os guias de explicação que vocês comentaram aqui no vídeo, perfeito? Contem comigo para qualquer dúvida, também tem as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo e eu espero vocês num próximo vídeo ou lá no WhatsApp.